E aí, maratonados na correria, nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa que viu a menina corrida nascer praticamente no Brasil, acompanhou o desenvolvimento dela, viu diversos tombos dessa criança, o renascimento também em vários momentos. Esperamos que pós-pandemia seja mais um desses. Trata-se de Agop Kasabian, que é o dono do site Minhas Inscrições, que você deve conhecer por já ter realizado inscrições por meio dele. Seja muito bem-vindo, Agop. Tudo bem? Tudo bem, Andrei? Bom dia. Aliás, boa noite, né? Boa noite aos ouvintes. Rafael, bom dia, boa noite, né? Ou boa tarde também, não importa o horário. É um prazer estar falando com vocês, é gostoso ouvir isso e vamos bater esse papo sobre tudo, né? Sobre o que a gente tiver vontade aqui. Agop Kasabian, você sabe que você é uma figura muito importante e eu acho que eu posso estar enganado, mas eu acho que você não aparece tanto assim. Então, eu acho que as pessoas mais ouvem falar, é quase um ser mitológico no mercado da corrida, porque as pessoas ouvem falar tanto de Agop Kasabian e eu acho que poucos realmente conhecem. E eu acho que essa acaba gerando uma grande curiosidade, afinal, quem é essa figura, do que ele se alimenta, onde ele vive, aquela história, quando as pessoas não conhecem um ser mitológico. Cara, muito bom ter você aqui, e é a oportunidade da gente conversar, trazer informações importantes. Você é um cara que é um estudioso, conhece muito sobre o mercado de eventos em geral, porque as pessoas, às vezes, acreditam que você trabalha só com corrida, mas você tem outras empresas aí, é um braço de empresas no segmento de eventos, inclusive a sua esposa trabalha também com eventos. Eu queria começar, na verdade, perguntando uma curiosidade que eu sempre tive: qual é a origem da sua família, qual é a origem do seu nome, Agop Kasabian? Cara, eu tenho origem armênia, né? Meus avós imigraram, meu pai imigrou da região do Líbano, da Síria, meus avós vieram da Turquia, né? A gente teve uma história bem bacana, porque no começo do século passado, né, teve um genocídio. O primeiro genocídio do século foi um genocídio de armênios. E morreram 1,5 milhão de armênios, e esses armênios se espalharam pelo mundo, e alguns vieram para o Brasil. Fundaram uma colônia aqui, em São Paulo, basicamente, e aí foram chegando outros durante a Segunda Guerra e assim por diante. E meu pai veio imigrante, meu avô era um cara muito rico, muito, muito. E aí entendeu que teve um chamado e vendeu tudo, se livrou de todo o dinheiro, se tornou padre e veio para o Brasil. Veio cuidar aqui da igreja aqui, da igreja armênia, de origem ortodoxa, e aí você tem, né, para que as pessoas também entendam, quando você abraça a origem ortodoxa, como meu avô abraçou, você tem dois tipos de eclesiástico. Você tem o cara que é o teórico, e esse não se casa, e você tem o padre que vive com a comunidade, e esse é obrigado a ser casado. Então eu acabei aí tendo pai, mãe e assim por diante. Legal. Mas estamos lá. E aí, Andrei? Uma pergunta, depois dessa história bem interessante, e como que você e o seu irmão Tadeus acabaram indo parar no mercado de eventos? Como foi essa entrada de vocês nesse segmento aí, tão específico, especificamente na corrida, né? Andrei, é assim, você conhece, a gente está no Brasil, o Brasil
país que viveu altos e baixos durante muitos anos, né, durante muitos períodos. E eu estou no segmento de eventos desde os 14 anos. Hoje eu tenho 62, vou fazer agora 63. Você faz uma conta, nós estamos falando de bastante tempo, quase meio século já, trabalhando no segmento de eventos. Cara, tudo que você puder imaginar de evento esportivo e institucional, eu já trabalhei um pouquinho, já carreguei peso, já carreguei saco, já montei placa, já bati prego, já imprimi, enfim, passei por tudo isso, né, ao longo do tempo. A gente começou com uma ação assim, em 49 anos atrás, o meu tio, que já faleceu, irmão do meu pai, o Thomas Koch e o Luiz Felipe Tavares montaram a primeira escola de tênis no Brasil. Não se tinha esse conceito de escola de tênis, como hoje a gente tem. Eles precisavam de uma pessoa que tocasse o negócio no sentido de construir, gerenciar. Chamaram meu pai, e meu pai ajudou a construir. Meu pai não fez parte da sociedade, não tinha o nome ali. A escola chamava Tennis Center, é ali na Juscelino, início da Juscelino com a Santo Amaro. Foi a primeira, e a segunda escola de tênis foram 50 metros depois. E aí eles resolveram começar a profissionalizar o esporte no sentido de organizar o primeiro torneio de tênis do Brasil em termos profissionais, não do jogador, mas sim da infraestrutura, da estrutura. E aí eles precisavam de alguém operacional. Meu pai já estava no negócio da construção e foi convidado a ser o operacional, o produtor. E quando a gente fala produtor, de 50 anos atrás, nós estamos falando de produtor que martelava, que pregava, que colava, que carregava. Não era assim, não é o produtor de hoje que é o gestor do negócio. Não tem glamour, digamos assim. Não tem glamour. Zero de glamour. E eu lembro, eu tenho assim muito poucas memórias da vida que valem a pena gravar. Eu acho que isso é importante porque eu só gravo coisa boa. O que não me agradou, eu rapidamente deleto. Eu jogo num limbo que eu nunca mais vou encontrar. E esse foi um dia muito emocionante, porque a gente tinha uma casa bem pequena, não era nem relativamente pequena, era bem pequena, tinha um corredorzinho, o telefone. Quem tinha telefone era rico, não sei se você tem essa referência. Você tinha que ter muito dinheiro para ter uma linha de telefone. Telefone era commodity, gente. Era um bem mesmo. Era um bem, você vendia e comprava telefone no mercado, era uma coisa muito louca. Mas a gente viveu isso, eu lembro bem disso. O Andrei não lembra. O Andrei não viveu isso, não. Bem no finzinho. Mas o telefone tocou, meu tio convidou meu pai, falou, olha, vem me ajudar, vem fazer essa parte que a gente não tem quem faz. Meu pai sempre foi um industrial, né? Também vivia de altos e baixos. Os armênios estão muito envolvidos no segmento de calçados, ou estavam, né? E meu pai estava na dúvida tal, se ele teria essa expertise para poder fazer isso. E ele olhou para mim, me perguntou, eu falei, o que é assim? Eu falei, vamos fazer, vamos junto. É um negócio que vai ser legal, vai ser bom. Eu vou junto com você fazer. E ali começou um negócio chamado Kasabian e Kasabian, que era o meu pai e eu. Mas você com que idade? Eu tinha 14 anos. Com 14 anos você já conversava assim com seu pai sobre trabalho, sobre negócio, sobre vamos fazer juntos? Não, isso não é
não é uma regra. Esse foi um momento, Rafael. Mas você já tinha essa maturidade. Já. Isso com certeza. Porque meu pai sempre foi industrial, Rafael. E a vida inteira eu fui empresário. Eu nasci empresário. Eu comecei... porque a gente começava a trabalhar muito cedo antigamente, né? Não tinha isso de... não tinham regras, não tinham leis nada, que não tinha impediam nada. isso. Então, e também existia outra coisa, né? Você, quando uma família vem para o Brasil, e era um processo, e era um tempo de guerra, né? Ou de genocídios, então a reconstrução da família dependia também de todos os membros, inclusive das crianças, né? Não, o núcleo familiar sempre foi muito forte, né? A gente sempre foi uma família, né? Como na acepção da palavra, a gente viveu esse núcleo familiar, vive até hoje. Sim. Minha esposa até brinca, ela fala, olha, casamento grego tinha que chamar, aquele filme Casamento Grego tinha que chamar Casamento Armênio, porque é exatamente aquilo, é todo mundo dando palpite, todo mundo entrando na vida de todo mundo e, enfim, é uma confusão. E a coisa começou ali, com 14 e você, anos. Quando que você conectou essa história? Eu acho que você vai ter que dar um salto até para a gente poder ganhar tempo, porque a gente tem um monte de coisa para te perguntar. Quando que você fez essa ligação com o mundo da corrida? Qual foi o primeiro evento de corrida que vocês fizeram? Eu vou tentar lembrar. Acho que foi um convite... Olha, eu acho que foi um convite do escritório central, Horácio Berlin, se não me engano, o Vasco, o Vitinho, para que a gente trabalhasse na produção também da São Silvestre. Porque a gente veio vindo, a gente começou no tênis, depois viu que gostou, veio vôlei, veio muito hipismo, veio muito atletismo de pista, e veio vindo. E isso foi trazendo a gente devagarzinho para a corrida. Vocês trabalhavam em conjunto com a Coque Tavares, por acaso? Com a Coque Tavares. Mas isso, lá atrás. A gente está falando da Coque Tavares quando o Juliano Tavares e o Luiz Felipe Tavares fundaram a Coque Tavares. Que foi na terceira escola de tênis do Brasil. Sim. E aí nesse primeiro evento de corrida já foi para vocês ajudarem na montagem de uma São Silvestre. Do maior evento, né? Já começou no maior. E vocês ainda eram Kasabian e Kasabian? Ainda éramos Kasabian e Kasabian, e o Tadeu já estava entrando nessa época. Da mesma forma que meu pai... O Tadeu, para quem não sabe, é o diretor, ou CEO, o nome que queiram dar, da empresa Iascom, que é considerada a maior organizadora de eventos de corrida do Brasil. E que é teu irmão, né, Agop? Ele tem que diferença de idade de você? 11 anos. 11 anos? É bastante... 11 anos. Na verdade, eu tenho uma irmã, que é logo depois de mim, e aí veio o Tadeu com 11 anos. Da mesma forma que meu pai deu a oportunidade para mim, ele deu para o Tadeu. E depois nós três ficamos juntos. Quando meu pai faleceu, nós tivemos... uma queda, foi uma confusão violenta, era um Brasil muito louco, você tinha uma inflação de 90% no mês, era uma confusão do cão. Mas isso você está falando dos anos 80, Exatamente. Era Sarney. Antes ainda da era Sarney. Entendi. Antes da era Sarney, porque Sarney já teve plano real, teve alguma coisa, tem vários planos, Sol... Lua, Liberdade, né? Você lembra dessa sequência de planos mirabolantes? Sim. E foi aí que a gente foi definitivamente para a corrida. E a Iascom, o nome Iascom, a marca Iascom surge junto com você? Não, surge junto
surge no renascimento do negócio Tadeusz e Agop. Aí meu pai já tinha falecido, e a gente teve uma oportunidade de trabalhar com um organizador, e teve um evento voltado para a TV Globo, era um evento ligado à TV Globo. Esse evento teve uma série de... Deu um vendaval, foi uma confusão, e no dia seguinte tinha transmissão ao vivo. E assim, estava tudo pronto e deu um vendaval, a coisa quebrou. Evento, né? Vamos falar de evento. Por isso evento chama evento. Exatamente, por isso chama evento. É eventual, você não sabe o que vai acontecer. Você planeja, mas ninguém combina com São Pedro. Não. Olha, São Pedro, a coisa está pronta, você não faz chover. Né? E aí... Tinha um ao vivo, você está falando? Você tá falando? Tinha uma transmissão ao vivo no dia seguinte. No dia seguinte. E aí tudo quebrou, desmontou, foi uma confusão bastante Isso forte. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo? Não, nós estamos falando do litoral, tá? Um evento no litoral. E aí a coisa... O pessoal, o que nós vamos fazer? Não, vamos chamar a equipe toda de volta, né? Porque já tinha todo mundo subido, já estava todo mundo nas suas casas. Então... É aquela coisa do vamos resolver. Ó, bota 3 carros na rua, não tinha, na época não tinha van, não tinha essas coisas, que você hoje fala, ó, entra num Uber e vem para cá, eu pago a conta aqui. Botamos 3, 4 carros, saímos pegando todo mundo, voltou todo mundo, de madrugada demos uma maquiada no negócio, porque teve muita coisa, maquiamos o negócio. Teve muito material perdido. Muito. E no dia seguinte, na hora que abriu a câmera, estava lá, bonitinho. Parecia que nada tinha... O cenário estava montado. Parecia que nada tinha acontecido. E aí, eles chamaram... A TV Globo acabou chamando a gente para fazer uma série de produções, de eventos, e a nossa primeira oportunidade de organizadores de corrida, porque a gente já tinha feito outras coisas, foi na Maratona de São Paulo. E aí começou. Mas a Maratona de São Paulo era de propriedade da Rede Globo ou de alguma outra empresa? Eu não sei, eu sei quem era o organizador, era um outro organizador na época. Gente, vocês vão entender que às vezes eu falo era um outro, para não nomear as pessoas, sim, até porque eu não tenho, eu tenho essa preocupação, acho que todos temos, né, essa preocupação de preservar as pessoas. Claro. Então era um outro organizador que não estava mais confortável com o evento de alguma forma. E aí deram uma chance para a gente, tipo, olha, se vocês colocarem o evento de pé e o evento funcionar, ele é de vocês. E começou 20 e poucos anos atrás e até hoje o Tadeusz continua. Então, nós éramos sócios, eu e o Tadeusz. Mas e a criação da marca Yescom, foram vocês que criaram essa marca? A concepção do nome, você lembra como que surgiu o nome Yescom? Isso foi 100% do Tadeusz. Eu não tive palpite nenhum nessa marca, né? Acho que a marca podia ser isso. Eu bati o olho e falei, eu gostei. Legal. E foi assim. Legal. Simples assim. Simples assim, né? Mas foram momentos muito bacanas. E você teve, então, uma passagem, você foi um dos fundadores da Yescom, junto com o Tadeusz, e vocês realizaram durante algum tempo eventos juntos. Como que era a tua função dentro da empresa e como foi esse momento de você dar essa grande mudança, promover essa grande mudança, que não deve ter sido fácil, de você deixar uma empresa que, na verdade, ela nasceu muito antes, que foi junto com seu pai, e, de repente, você tomar essa decisão de abrir um novo negócio, começar do zero, como hoje é o sistema Minhas Inscrições. Então, como foi
o tempo de Yascom, por quanto tempo você permaneceu lá e como que foi essa transição para recomeçar com um novo negócio e deixar o Tadeusz com a Yascom? Rafael, só uma pergunta para o Agop. Aquele evento, voltando só naquele evento do litoral, da chuva, era um evento da Coque Tavares, originalmente? Eu não compreendi muito bem, se você puder explicar só essa parte. Então, quem era o proprietário do evento? Era da Globo, enfim. E depois pode responder o que o Rafael perguntou, que é uma pergunta muito pertinente mesmo. A gente já volta lá, tá, Andrei? A gente já volta lá. A saída, né? Quando eu fui montar minhas inscrições, eu tinha em mente, eu tinha duas preocupações em mente. Eu sempre tive vontade de criar uma coisa diferente, de fazer um negócio diferente, de ter de buscar esse diferencial. Esse diferencial, quando eu olhei o mercado, eu falei, o que eu posso fazer de diferente ligado ao esporte, mas que aproveite de mim outras capacidades que eu não estava, outras expertises, outros conhecimentos que eu não estava aplicando na Yascom. Na Yascom estava tudo maravilhoso, né? A gente tinha bons produtos, bons eventos, como tem até hoje, e produzíamos com maestria, né? Estava tudo ótimo. A gente fez futebol, a gente fez um monte de coisa que o mundo se abriu. Aí eu estava buscando alguma coisa, falei, putz, hoje não tem no mercado, e na época só tinha um, que era o Ativo, não tem no mercado um concorrente para o Ativo. E eu comecei a focar nessa direção do concorrente, de fazer um sistema que é uma coisa que eu tenho formação de engenheiro, então eu não tenho nada a ver com esporte, assim, tudo que eu fiz na vida foi seguindo caminhos diversos, né? E eu falei, putz, preciso aplicar o meu conhecimento de lógica em alguma coisa. E aí comecei a desenvolver essa ferramenta e falei, legal, vou ficar com uma parte do negócio que era o futebol, que a gente tocou durante muitos anos com a TV Globo, né? E com o Minhas Inscrições. E o nome foi Minhas Inscrições, esse também foi 100% meu, porque eu achei que ele tinha muita sinergia com o negócio, que a gente acha que o Minhas Inscrições é só para corrida. E não é, na verdade, como o Rafael falou, ele é um conjunto, é uma plataforma gigante que cuida de feira, congresso, palestra, tem vários nomes, tem vários segmentos, tem um marketplace, agora tem uma série de coisinhas que acho que a gente agora tem vários outros segmentos, vários outros braços, né? E aí eu foquei nesse negócio, chegou uma hora, não estava dando para conciliar o trabalho na Yascom com o trabalho no Minhas Inscrições. E tem uma coisa que eu sempre tive em mente, isso o Rafa sabe, eu já falei para ele várias vezes, que é o seguinte, eu não posso ser concorrente dos meus clientes. Esse foi o grande momento de decidir o que fazer. Então, eu como organizador, eu não poderia de forma alguma fazer o quê? Ter uma plataforma de inscrição e canalizar de alguma forma para mim todos esses recursos de conhecimento, de base de dados, de divulgação, de experiência. Então, em algum momento, eu tive que tomar essa decisão e me sinto muito feliz de ter tomado, de ter ido para Minhas Inscrições. Foi uma decisão que vai além da questão de foco em um novo projeto. Foi uma decisão também, uma decisão moral, né? Pelo que eu vejo, porque é sempre um posicionamento que você tem. E há muitos anos atrás, quando a gente sentou pela primeira vez para conversar, o teu posicionamento sempre foi muito forte a respeito disso, porque
você sempre vai ser lembrado pelo trabalho, pela sua passagem pela IESCOM, até porque o sobrenome Kasabian é muito forte e sempre existe essa relação com a marca. Mas você se descolou da IESCOM e sempre faz questão de mostrar que você não tem nenhuma influência, nenhuma relação, nenhuma participação, porque para você sempre moralmente foi muito importante mostrar para o mercado que o sistema Minhas Inscrições é um sistema que não privilegia ninguém, que é uma empresa que está privilegiando, na verdade, todos ao mesmo tempo, de forma igualitária. Todos os organizadores têm as melhores informações, as informações mais privilegiadas suas, você dá oportunidade para todos de uma forma igual, para entenderem e passa. E isso é uma coisa legal, né? Você tomou essa decisão também por uma questão de um valor moral que você carrega. Rafa, eu aprendi. Eu tinha uma avó, minha avó. Aliás, eu acho que assim, esse bate-papo é para a gente conversar sobre muitas coisas. E eu estou aqui desenterrando alguns negócios que, se vocês falarem, puta, isso não interessa, você depois pega, corta, tira, edita, faz não, da a gente forma não é editado, tá? Então você sabe que você falar vai pro ar. Então tá ótimo. Então, a minha avó, por parte de mãe, foi uma mulher que viveu 500 anos na frente do tempo dela. 500. Eu não estou falando 50, eu estou falando 500. Ela tinha 1,50 m, forte. Engraçado, né? Porque você tem 1,90 m. Né, o Tadeu tem 1,92 m, 93 m. Os dois são muito altos. O Bruno, meu filho, tem 1,94 m e o Caramba. João Pedro, filho do Tadeu, tem 1,95 m. Quer dizer, e a sua avó, os meus dois avós. E a sua avó, essa 1,5 m. Super mulher com 1,5 m. Os dois avós paternos, né, os dois avós masculinos, eram muito altos para a época. Meu avô, por parte de pai, tinha 1,90 m numa época em que as pessoas tinham 1,60 m na altura média. Agora, você fala num cara de 1,90 m, é quase normal. Mas a minha avó era uma pessoa baixinha, atarracada, que, numa época em que a mulher não tinha poder, ela tinha um poder, ela era empoderada de uma forma que vocês não conseguem imaginar, mas eu vou dar um exemplo. Numa sociedade oriental que já por natureza é machista, e aí eu ressalvo, Minhas Inscrições é um lugar onde o arco-íris impera, e a grande maioria das pessoas, dos colaboradores, são mulheres. Tá? É uma coisa que a gente depois vai falar um pouquinho disso. Eu gostaria muito de falar da equipe lá. Vamos falar. Mas, numa época em que a mulher não tinha poder nenhum, que ela não podia falar, não podia se manifestar, não tinha liderança em lugar nenhum, e principalmente dentro de uma sociedade oriental, né, a Armênia, minha avó era a gestora do partido aqui no Brasil. Ela era a dona do partido, ela era a primeira-ministra, ela era o cônsul, a consuleza. Os armênios vinham sem eira nem beira e passavam na casa dela, ela organizava os documentos, organizava os vistos, organizava as coisas. E quando ela ia para a reunião, que só tinha ela de mulher e um monte de homem, ela ia com uma arma na cintura. E eu estou falando de uma mulher dos anos 50, 60, né? Vamos lá. Era uma cabelo época... com laque.
Era uma arma na cintura. Talvez na época do Vargas e depois na ditadura militar, foi mais ou menos também nessa Na ditadura militar, exatamente. Obviamente que na ditadura ela já não ia com a arma mais, porque podia ser presa no meio do caminho, mas não precisava mais também. Quando eu falo arma, falo de um episódio em que a discussão estava rolando, isso quem me contou foi meu avô, meu marido dela. A discussão estava rolando e ela tirou a arma, bateu assim em cima da mesa e falou: pera, aqui quem manda sou eu. Eu falo, vocês obedecem. Eu falo, vocês palpitam. E eu decido. Não é uma democracia isso aqui. Era uma coisa muito louca. Muito corajosa, né? Muito corajosa. Nossa, era muito louco. E ela passou para minha mãe, para o meu pai, valores, né? Valores morais. Esses valores a gente trouxe. E eu tive a sorte, aí eu tenho a sorte realmente de contar com filhos e com a minha esposa, minhas duas esposas, né? Eu sou casado pela segunda vez, também tinham valores morais muito fortes, muito presentes. Então, foi fácil seguir a direção do, olha, o que é certo, o que é errado. Então, aproveita, né? Já que nós estamos falando de valores, você até estava falando isso por essa transição que você abriu mão de um negócio promissor. É claro que você ficou com a parte do futebol, e para quem não sabe, a parte do futebol era montagem de estruturas publicitárias em diversos estádios, então você sempre trabalhou muito aos finais de semana, tinha uma equipe muito grande. Eu peguei essa parte há uns anos atrás, que você ainda tinha isso muito forte dentro das minhas inscrições, que na verdade não é minhas inscrições, era Rincon. Não era nem a Rincon, acho que era Rincon já. Já era Rincon. Já era Rincon. Mas aproveita então e fala o que você falou da sua equipe, dessa coisa do empoderamento feminino e dessa aceitação dessa diversidade toda que você considera importante no meio de trabalho, no meio que a gente vive. Olha, a gente tem uma equipe, são 14 colaboradores entre empresas, né, pessoas em empresas, colaboradores afins. Nós somos 4 homens apenas. 4 homens. E a gente faz questão de ter dentro das minhas inscrições é uma regra básica do nosso negócio que você não possa, não deva, não é aceito, não é compartilhado, a gente não compactua com nenhum tipo de discriminação. Seja por cor, por raça, por credo, por orientação sexual, por gênero, Cara, eu não me interesso no sentido de não faz nenhuma diferença para o negócio se você é alto, baixo, branco, preto, verde, amarelo, azul, se acredita em Deus, se não acredita, se você é homo, bi, tri. Eu li agora, né? Se eu falar errado, minha filha vai me matar, a Fabiana, que é sócia. Ela vai me matar, então eu vou tentar se eu precisar, eu peço aqui ajuda para as universitárias aqui, que é a Rita, minha esposa, mas, se não me engano, agora é LGBTQ+. A sigla está aumentando. Não, aumentou violentamente, né? Então, a gente não se importa, não é levado em consideração dentro da empresa as suas opções e nenhum tipo de gestão sobre raça, cor, credo e assim por diante. E isso é um orgulho para a gente. Não, e é curioso que quando a gente vai falar sobre as diferenças, algumas diferenças podem até ser uma opção, outras nunca foram, né?
ninguém escolhe nascer branco, negro, amarelo, pardo, como também ninguém escolhe se nasceu para ser gay, para ter preferência por um sexo ou pelo outro. Isso é uma coisa que a gente chama de opção, mas a gente deveria encontrar uma maneira melhor de dizer que é uma característica, ou sei lá, nasceu com a pessoa. Essa coisa de opção é a opção sexual. Quem disse que a pessoa teve uma opção? Essa palavra não faz sentido, não. E é legal isso, né, Agopê, de você ter essa visão. Eu compactuo 100% com você. Eu tenho, inclusive, vou aproveitar e mandar um abraço para o Eric, a minha bichinha maravilhosa, que eu brinco com ele, que é um cara maravilhoso, é gay, assumido, mas é um cara que está do meu lado, é o único cara que tem um fone ligado durante um evento para conversar comigo. E eu me sinto inseguro quando ele não está comigo, porque é um cara de extrema responsabilidade. E assim, inclusive, ele veio trabalhar comigo pelo fato dele ser gay, porque a gente percebe que a sociedade ainda é preconceituosa, principalmente para as pessoas que não têm muitas oportunidades para mostrar o seu valor. E eu falei para ele, vem para cá, que aqui você vai ser respeitado e você vai mostrar todo o seu valor. Então, acho que é um gesto que a gente faz sempre é de mostrar para a sociedade que a gente não compactua com nenhum tipo de preconceito. Por isso que eu fico até feliz e surpreso de ver você falar isso, porque é um negócio que normalmente a sociedade está muito sobrecarregada ainda com isso, né, Agopê? Cara, eu acho, assim, a gente vive uma bolha de liberdade, né? Eu vou te falar assim, a gente tem a sensação de que a sociedade andou para frente, mas eu tenho o receio de que uma pequena parte dessa sociedade é que está andando nessa direção do equilíbrio, da justiça social, da justiça no dia a dia, daquilo que a gente teria que ter de cara, que é um negócio chamado ética, né? Ética é aquele negócio que eu vou me apropriar aqui de uma frase do Cortella, né? Ética é um negócio que, se você não pode contar para sua mãe o que você está fazendo, é porque ele não é ético. Ele não é justo, ele não é honesto. Então, se você pode compartilhar com a sua mãe, dizer, olha, eu fiz isso. Legal. Ética não precisa de supervisão. Você simplesmente sabe que é certo. Você sabe que não deve roubar. Ou não é. Ou não é. Né? Então, a gente tem que seguir esse caminho, buscar esse caminho. Né? Eu desconfio que você fala que você tem uma visão, às vezes, de que a gente vive numa bolha, né? Que o mundo, poucas pessoas estão avançando para uma diversidade de crenças, aceitação das diferenças, aceitação das deficiências, né? Porque os deficientes também sempre foram muito escondidos da sociedade e eu tenho, às vezes, uma impressão e uma grande preocupação que a gente vive num verdadeiro looping. É como se a gente achasse que a gente está avançando e o mundo andasse em círculos. Esse é o meu grande medo. Eu acho que com a chegada da internet, das redes sociais, todo mundo hoje parece que está na moda a aceitação. Mas às vezes parece que também é uma ferramenta para grandes ações de preconceito. E o medo é que a gente volte a estaca zero novamente. Houve um avanço interessante nos últimos anos, mas vai saber. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de algumas broncas que eu acabo levando por ter 3 filhos super antenados. Né? Eu tenho a Fabiana, a primeira, o Bruno, o segundo, e a Tainá, a terceira. Eu tenho 3 filhos super antenados.
E às vezes a gente não percebe as nossas falas preconceituosas, mesmo que elas se encapem de uma brincadeira, de um gesto, de uma coisa. E eu acho que é este o momento onde a gente está vivendo. A gente está tendo que reaprender a pensar um pouco melhor, e isso é muito difícil, antes de falar, né? Antes de abrir a boca, você parar um minutinho e falar assim, putz, eu vou falar isso mesmo? Eu estou precisando disso? Isso vai fazer bem para a pessoa? Eu estou falando isso aqui agora, nós estamos aqui super confortáveis, mas na hora que o bicho pega mesmo, que você quer rasgar. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito explosivo. Como eu disse, eu não guardo nada de ruim. Tem uma vantagem, né? Eu tenho que reclamar, eu tenho que falar com você, eu também não guardo isso para mim. Ele não fica aqui dentro durante anos cozinhando. Eu vou lá e descarrego. Sim. Descarreguei, 2 minutos depois, esqueci, acabou. Já era. Mas aquela palavra eu fiz, eu proferi, e ela não volta mais para dentro da minha boca. Hoje eu estou tentando aprender a segurar um pouquinho, a pensar, não engolir, não é engolir, mas é pensar no bem que aquilo que eu vou falar vai fazer para a pessoa. E eu confesso para você que é muito difícil. É um aprendizado muito difícil. Mas, segundo as pessoas que me cercam, eu estou tendo sucesso. Não na medida que eu gostaria, mas eu tô... não na medida que eu gostaria. Mas eu acho que nunca vai ser na medida que você gostaria, porque eu conheço você e você é muito autoexigente, você se cobra muito, né, para sempre trabalhar em alta performance, você tem uma característica que eu admiro muito nesse sentido. A pandemia, como que você aproveitou esse momento que a gente já está vivendo e que perdura e que ainda não acabou? Faz um ano. Faz um ano agora. Você aproveitou esse tempo para fazer cursos, para assistir filmes, você aproveitou esse tempo para se aprimorar como ser humano, espiritualmente, intelectualmente, culturalmente, já que você não pode viajar, eu sei que você gosta de viajar muito e agora viagens estão proibidas, como que você tem feito para aproveitar esse momento difícil de reclusão que a gente está vivendo? Rafa, eu vou confessar uma coisa aqui. O que eu sinto falta na pandemia é de abraçar as pessoas. Cara, eu sinto uma falta de abraçar, de beijar, de estar perto. E isso me faz falta. Isso é uma coisa que eu sinto. E o que a pandemia me privou foi disso. Falei assim, puxa, mas você não vai mais para o escritório. A gente foi, talvez, um dos primeiros gestores aqui a tomar a decisão de que, olha, fecha o escritório, todo mundo vai trabalhar em casa. Eu tenho na minha mente que isso foi lá pelo dia 20 de março. Nossa, foi cedo. Foi bem rápido. A gente tomou uma decisão muito rápida, exatamente pelo você percebeu a gravidade da situação. A gravidade do negócio, gente. As pessoas não poderiam... eu não poderia expor as pessoas ao risco consciente, né? Então, eu estou falando 20, talvez 25, talvez 30 de março. Estou falando nesse período, não tenho a data. Eu imagino você tomar essa decisão, porque eu já tive a oportunidade de conhecer as instalações do Minhas Inscrições e naquele andar inteiro em Alphaville,
que você montou as instalações, os escritórios, as salas com muito carinho, todas envidraçadas, uma forma moderna de trabalhar, onde a sua própria sala era um aquário que todo mundo podia ver você e você podia olhar para todo mundo, e de repente você perde esse contato visual, você perde esse calor humano, você tem que tomar essa decisão muito rápido para preservar a saúde de todos, e você tem que se acostumar a trabalhar de uma forma que eu tenho certeza que você não gostava, acredito que hoje você já está usando o poder das ferramentas de comunicação, mas você sempre foi muito adepto a esse contato diário com os teus colaboradores, né? Não, isso foi sofrido, mas enfim, o que a gente aprende com um momento como esse, né? A gente aprende a dar valor a pequenas coisas. Pode ser que isso seja um clichê, né? Mas é o que a gente realmente aprendeu. Mas é verdade. A gente aprendeu a dar valor para pequenas coisas. Por isso que eu falei que o que eu sinto falta é de não poder sentar com o Rafael, com o Andrei, e comer um hambúrguer ali na frente, né? A gente tem uma tradição com alguns organizadores de um jantar, um almoço de final de ano, de encerramento. Pô, eu senti falta de não sentar com você e comer aquele hambúrguer ali na frente da frente do escritório, né? Isso realmente pesou. Os meus amigos que eu abraço, que eu beijo, né? que eu encosto fisicamente, cara, isso para mim é a coisa que mais falta está fazendo. Em termos de aprendizado, cara, aumentou muito minha resiliência. Resiliência não quer dizer conformidade, quer dizer só que você é capaz de suportar um pouco mais o teu sofrimento, e gerenciar um pouco melhor essas dores, né? Então, nem vamos falar de negócio, que a gente sabe o que está acontecendo no país e no mundo. Nós não estamos falando de dinheiro, de trabalho, das guinadas de corrida presencial para virtual, não só corrida, mas eventos, os outros braços, feira, congresso, palestra, tudo indo para o virtual, né? Tudo fazendo essa migração para essa nova realidade do virtual. Mas o que a gente está sentindo falta é esse convívio, e a gente aprendeu que isso tem preço. Por outro lado, o meu convívio familiar, por exemplo, agora é 100% do tempo, né? Eu estou aqui. Infelizmente, a Fabiana, ou felizmente, a Fabiana, minha sócia, mora na casa dela, né? O Bruno, com muito orgulho, hoje trabalha na defesa dos afetados lá da barragem, lá em Minas. Ele está num grupo de advogados que atende a esses as vítimas da barragem de Sobradinho. Brumadinho. Brumadinho. Obrigado, isso. André. Não, ainda bem que Sobradinho não arrebentou, né, gente? Porque vai inundar o Nordeste todo. Foi um erro geográfico. Foi pequeno. Ai. Mas ele está lá, e aí eu convivo diariamente hoje com a minha esposa, então cheguei à conclusão de que é a mulher certa para mim, porque ela me atura 24 horas num dia. Há um ano já? Há um ano, quer dizer, minha filha Tainá também aqui, trabalhando direto. Hoje estão as duas, cada uma num canto, quietinha, só digitando, me deram esse espaço aqui por causa da luz. E a gente percebeu que, puxa, a gente é uma família, né? A gente pensa junto, age junto, se preserva junto, e estamos aqui, né? Estamos nessa... Legal, Agop. Agop, assim, você... Essa parte que era o que eu mais queria poder compartilhar com as pessoas é do ser humano, né? A gente gosta muito aqui
no Maratonado de conversar. A gente não conversou praticamente sobre corrida, a gente não conversou sobre pandemia, que são assuntos que para mim já se tornaram até assuntos um pouco cansativos, porque a gente sempre fala a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e o meu propósito, a minha intenção, quando a gente soube que você viria conversar com a gente, era justamente poder você contar um pouco a história de tudo que você falou. Agora a gente está chegando ao final, a gente já tem quase 50, já passamos da maratona, né, Andrei? Agora já virou outra ultramaratona, mais uma vez, mais uma outra maratona. Olha que eu estava olhando o reloginho aqui, eu falei, vai passar. E a gente sempre faz uma pergunta final, que é o que te deixa maratonado, e pelo jeito você tem muitas coisas que te deixam maratonado, né, Agop? Tenho, cara. Eu vou te falar que viver me deixa maratonado. Eu sou uma pessoa que vive ligado. Eu gosto do. Eu tenho muita sorte na vida, ou merecimento, né? Eu trabalho no que eu gosto. Eu vivo com as pessoas que eu gosto. Eu me sustento com o meu trabalho. Eu convivo em ambientes alegres, felizes. Eu tenho meu trabalho social que eu consigo me dedicar. Eu tiro um dia da semana para dar aula numa instituição que atende a crianças carentes. Eu dou aula de informática na parte da manhã. À tarde eu faço atendimento num centro religioso. À noite eu faço minhas orações com o grupo todo. Então, eu consigo tirar um dia da semana para fazer coisas que a grande maioria não consegue tirar esse dia. Então, o que me deixa maratonado é imaginar que eu vou passar por essa vida e a minha passagem aqui não vai ser em branco. Ela não é aquela coisa de dizer assim, eu vim aqui, passei reto por ela, não fiz o bem, não distribuí um sorriso, não abracei ninguém, não dei bom dia para as pessoas, não fiz nada de bom. Eu posso dizer que eu tenho a sorte de estar seguindo num caminho de fazer coisas boas, né? E não é distribuir dinheiro só, não. É aquela coisa de falar assim, puxa, que legal, quanta sorte você tem, quanto merecimento você teve. Então, o que me deixa maratonado é passar por essa vida como eu estou passando, fazendo coisas diferentes. É o Agop Kasabian seguro de que ele está vivendo na sua melhor versão. Melhor versão não poderia ser. É verdade. Pode melhorar essa, mas melhor que essa nesse momento aqui não tem. Mas amanhã vai ser um pouquinho melhor, que eu vou aprender mais alguma coisa. Amanhã vai ser um pouquinho melhor. Fantástico. Eu tenho esse mantra comigo aqui, né? Que eu possa ser amanhã um pouquinho melhor do que eu fui hoje. Certeza. A gente aprendeu muita coisa, foi muito bom. O Agop ele tem um carisma, uma força interior muito grande. Agop, eu vou também aproveitar antes de terminar e confessar uma coisa aqui que eu acho que é um momento ideal para isso. Já tive alguns momentos da minha vida que eu fui buscar o Agop para me aconselhar. E as pessoas pensam, você foi buscar conselho profissional para a sua empresa de eventos? Não, eu fui buscar conselhos para a minha vida pessoal. Então, o Agop, ele tem também esse carinho com os amigos, de poder ajudar a gente em alguns momentos que a gente precisa corrigir a nossa trajetória, deixar de lado algumas coisas que não estão nos fazendo bem, essa sensibilidade espiritual que ele carrega e que só estando perto dele mesmo para entender por que ele fala do abraço, porque ele realmente tem essa energia muito forte e ajuda muito as pessoas que ele gosta.
Andrei, você está com uma camiseta, cada eu ainda dia tenho que apresentar minha camiseta, bem lembrado. A de hoje é do Circuito das Serras, e as inscrições são minhas inscrições da Adventure Club. E essa é uma prova transcendental, né? Eu me lembro de ter participado lá na Estrada Velha de Santos, você descendo a Estrada Velha e vendo a praia lá embaixo. É uma dessas provas de montanha transcendentais. E eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, né, Rafael? Muito legal, exatamente. Agope, muito obrigado por esse tempo que você deixou aí com a gente, dedicou ao maratonado e essa conversa. E vamos continuar aí juntos por muito tempo. É isso aí. É isso aí. Vamos continuar, antes de tudo, amigos, né? Amigos, com essa coisa aberta para a gente poder conversar. Gente, agradeço muito, agradeço o convite, né? Gostoso falar com vocês, assim. Não falamos nada de negócio e isso foi muito legal. Foi uma conversa muito, 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 muito agradável. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Agope. Um grande abraço. Abraço. Um abraço para vocês. Tchau, gente. Para quem nos ouviu, tchau. Até o próximo Maratonado Podcast.